Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Obrigado. Obrigado, tá? Ele está bem atento. Bem-vindos a essa manhã de domingo, que todos possam aproveitar o nosso estudo, que será ministrado pela nossa irmã Norma, né? Será muito proveitoso para nós. Antes de dar a palavra ao Francisco, que irá fazer a página e a prece, e depois a Norma, a gente vai dar alguns avisos. A gente gostaria de lembrar da nossa campanha do quilo, né? Então quem puder participar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível, para poder ajudar as pessoas que têm necessidade de ter algum alimento em casa, a gente agradece muito. A campanha da roupa, as roupas que vocês não estiverem mais em uso, mas estiverem em bom estado, elas serão muito bem-vindas, que atendem a 2 públicos do nosso bazar, que a gente vai ter o bazar dia 11, é isso? 3, perdão, gente. Dia 3 vai ser o nosso bazar especial. Então toda a roupa que vier para cá, ela será utilizada ou para o nosso bazar ou para os moradores sem lar que frequentam a nossa casa aqui nos sábados pela manhã, tá? E a campanha do quilo ajuda também a alimentação desses que vêm no sábado, pelo menos para o almoço, né, no final de semana, e para outras pessoas que necessitam também, como bolsas de esqueci o nome, cesta básica. Obrigado, tá? E dia 11 vai ser o encontro dos tarefeiros. Então os tarefeiros da mediunidade estão convocados para essa reunião no dia 11, tá bom? E agora a gente passa a palavra para o nosso amigo e irmão Francisco. Bom dia, queridos irmãos, amigos. Mais uma vez, com alegria que a gente volta a essa casa, nosso templo sagrado, que é a nossa Umen. Quero dizer da minha alegria, vou a outras casas, aí falo com tanta simplicidade, com tanta calma, chego na Umen, as pernas tremem, né? Muito bom ver os nossos amigos que a gente não encontra normalmente na semana que a gente está aqui. Então a gente vem aos domingos para vê-los, abraçá-los, né? Então nós vamos dar início lendo a página de hoje. Não sei se todos receberam a mesma. Eu recebi a página do livro Vida Feliz, capítulo 61, de Valdo Franco, ditado pela benfeitora Joana de Ângeles. E ela nos fala desta forma: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que te detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Diante dessa mensagem da benfeitora amiga, vamos elevar nosso pensamento ao alto, trazer a nossa tela mental nesse instante a figura meiga, doce, amiga, serena de Jesus, que está presente aqui, e conversar com Ele. Senhor e Mestre Jesus, divino amigo, mais uma vez aqui estamos em vosso nome, rogando o vosso amparo, vossas bênçãos, Senhor, para as atividades da nossa casa nesta manhã de domingo. Particularmente te rogamos por cada um que aqui se encontra representando um lar, que todos nestes lares aqui representados e naqueles que aqui não puderam estar
nenhum representante. Vossa presença esteja também, Senhor, abençoando cada lar, cada família. Deixe-nos rogar-te pela nossa irmã que nos trará a mensagem da manhã, falando desta querida figura, amiga irmã, que veio nos esclarecer sobre tuas mensagens e teus exemplos, nosso Allan Kardec. E onde estiver o nosso irmão e amigo, nosso coração, nosso muito obrigado, Kardec. Abençoa também, Senhor, o nosso país, para que ele aos poucos possa assumir a sua destinação de coração do mundo, pátria do teu evangelho. Abençoa também todas as outras nações do nosso planeta, particularmente aquelas em conflito. Que vosso amparo possa chegar, Senhor, aos dirigentes de cada nação desta, levando tuas bênçãos, Senhor, a tua paz. Fica conosco, divino amigo, e ajude-nos a estar também contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, amigos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Eu estava dizendo para Francisco, quando ele traz a figura que tanto ele ama e respeita de Kardec, que ele que deveria fazer a palestra. Nós ficaríamos imensamente felizes, tá? Mas vamos pedir que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Vamos implorar a esta equipe espiritual da nossa casa, esses amigos queridos que aqui se encontram, que possam nos envolver e que nós, por nossa parte, possamos contribuir com os nossos sentimentos de fraternidade, com nossos sentimentos de esperança, para que todos, inspirados, possamos entender a mensagem que está sendo trazida nesta manhã e que eu sou uma simples porta-voz. Então, que possamos estar unidos, sentindo que estamos sendo tratados amorosamente e que possamos sair daqui refeitos, encorajados, com aquela vontade de entender a mensagem de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, fundamentais para a nossa renovação, e praticá-los. Então, nesta certeza, nós vamos começar a falar de Kardec, um pouco de Kardec, e lembrar o legado que ele nos deixou. Porque nós estamos terminando o mês de outubro. E não poderíamos deixar passar esse mês sem lembrarmos a figura de Kardec, que nasceu em 1 de outubro, no dia 3 de outubro de 1804, lá na França. Então, nós precisamos lembrar desta figura que teve uma missão tão gloriosa, que foi de codificar a doutrina espírita. Doutrina essa que nos esclarece, doutrina essa que nos consola, que traz os ensinamentos de Jesus em sua pureza, que conseguimos entender. E ele deixou um legado maravilhoso, também de sua vida, que ele teve uma vida bela, uma vida exemplar. Foi um grande trabalhador antes de codificar a doutrina. E o legado da sua vida precisa ser entendido também por nós.
Mas na Revista Espírita de maio de 1869, nós vamos encontrar um texto que eu gostaríamos que pensássemos juntos. Diz assim: só sua poderosa inteligência podia concentrar tantos materiais diversos e triturá-los, transformá-los, para derramá-los em seguida como um orvalho benfazejo sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Realmente, só uma inteligência assim como a dele, pungente, tinha essa capacidade, porque vários outros já tinham falado do mundo espiritual, já questionavam, mas como é difícil trazer em palavras, trazer na escrita algo para nos esclarecer, para fazer com que nós possamos ter novos conceitos, ampliar a nossa visão, entendermos a importância de uma existência, por que aqui estamos, por que nascemos naquele lugar com aquelas pessoas, por que tantas diferenças, por que umas crianças nascem perfeitas, naquele corpinho perfeito, e outras trazendo tantas dificuldades, se Deus é bom, se Deus é justo. Mas Kardec apresentava uma personalidade interessante. Ele era incisivo, conciso, profundo, e ele sabia agradar e se fazer compreender numa linguagem que era, ao mesmo tempo, uma linguagem simples, mas que era elevada. Não no estilo familiar, mas também não tinha aquela complicação da metafísica. Então é algo assim, é uma linguagem, recordando, vamos imaginar a figura de Kardec. Nós estamos numa casa espírita. O Francisco falou: imaginemos e enviemos a este ser superior a nossa gratidão. Então, ele tinha uma linguagem simples e elevada. E simplicidade com profundidade é características de espíritos de que categoria? Vamos juntos. Espírito bom? Espírito superior? Chegamos. Um espírito superior. Questão 111 do Livro dos Espíritos. Reúne, o espírito superior reúne a ciência, a sabedoria, a bondade, quando encarna, tem uma missão. E aí nós identificamos, tão fácil, essa figura que nós tanto amamos. Mas ele pode, 3 palavras caracterizam esse ser superior: trabalho, solidariedade e tolerância. O trabalho, nós já falamos aqui, né? Ele teve uma vida muito voltada. Qual era a profissão de Kardec? Qual era a área que ele atuava? Isso, educador. Então, esse ser se preparou, porque todas as vezes que nós temos, e todos nós temos missões, as mais diversas, mas codificar uma doutrina é para poucos, né? Então, ele teve uma vida toda de trabalho, obras maravilhosas na área do trabalho dele, um grande educador. Mas os 14 anos finais da sua existência, ele dedicou completamente
a codificação da nossa doutrina, né? Mas eu acho que se nós falarmos de solidariedade, nós estamos falando também de quê? Ele era um ser solidário. Nós estamos falando de caridade, concordam? De fraternidade e de pacificação. Ele tinha essas características no trato com todas as pessoas. Fosse para esclarecer, fosse para ajudar, fosse para tirar qualquer dúvida ou até a crítica. É interessante. Mas, junto com isso, a tolerância. Porque como que nós reagimos? Aqui eu gosto de trazer também para o nosso dia a dia, para como é que nós estamos vivendo, como anda a nossa tolerância em relação ao outro. Nem vou puxar só no seio familiar, porque ali nós estamos reunidos, nós sabemos, eu adoro a definição, não é bem definição, é a fala da Joana de Ângeles, quando no livro Estudos Espíritas, ela diz, família é um grupo de pessoas normalmente necessitadas. E precisando de quê? O que nós precisamos criar no nosso seio familiar? Laços de fraternidade. E como vamos conseguir isso? Através da reencarnação. Oportunidade bendita de sermos perdoados e aprendermos a perdoar. Ali, naquele seio familiar. E perante a vida, perante a sociedade, na casa espírita que nós frequentamos, como anda a nossa tolerância? Se alguém se aproxima de nós e faz uma crítica, como reagimos? Nós temos que ser sinceros conosco, tá? Eu sei que aqui ninguém vai levantar o dedo, não é um grupo de estudo, mas temos que pensar. Como anda a minha tolerância com aquele companheiro da minha casa que tem inúmeras imperfeições e eu tenho? Lógico, todos nós, inúmeras imperfeições. E Kardec sabia ter esse trato com todos que o criticavam. E não eram poucas as críticas, não eram poucas. Tá? Mas ele manteve, durante a sua vida, o ânimo forte. Se vamos falar de ânimo, vamos ter que fazer uma paradinha. Ânimo vem de que palavra? Vamos lembrar? Alma. Ânimo vem da palavra alma. Quando nós temos bom ânimo, nós estamos conectados com os seres superiores. Bom ânimo é fácil entender. Quando nós estamos desanimados e se não entrarmos imediatamente no estado de alerta, muitas vezes precisamos da ajuda médica. Se nós nos deixarmos abater totalmente, nós nos desconectamos com os seres superiores, com essas energias benditas que nos sustentam. Mas, Norma, todos nós não temos um anjo guardião? Temos? O que a doutrina nos ensina? Que todos nós, ao nascermos, olha só, gente, a misericórdia divina e nos concede um espírito bom a nos inspirar, a nos orientar, a nos ajudar. Mas qual a palavra que nós estamos falando? Ânimo. Se deixarmos nos arrastar pelo desânimo, chegaremos à depressão profunda e podemos chegar ao suicídio.
Então, Kardec vem nos ensinar, né, a importância de mantermos o bom ânimo. Mas nós temos que falar rapidamente sua obra. Eu não tenho facilidade de falar a biografia, eu não tenho essa facilidade. Mas é necessário nós entendermos que o legado da obra de Kardec, ele trazendo esses conceitos maravilhosos, ele amplia a nossa visão, né? Ele teve lutas anônimas, imensas, como que cansaço, falta de recursos, ataques. A gente fica a pensar quantas lágrimas estão ali escondidas, quantos momentos que ele precisou vencer todo e qualquer obstáculo para que pudesse nos trazer essa doutrina que nos consola. Lembremos-nos apenas das 5 principais obras, que foram outras enormes, importantes, mas o Livro dos Espíritos foi a primeira obra a ser publicada, e isso em 1857. Eu anotei, porque eu já tenho direito, pela minha idade, né, de recorrer, eu digo que a minha memória já não tem mais espaço, então eu não posso ficar acumulando coisas que eu posso ter e de outra maneira. Vocês concordam? Ai, que bom que vocês concordam. Em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. O Evangelho foi publicado em 1864. O Céu e o Inferno, em 1865. Notaram? Ele começou em 57, nós estamos em 1865. E a Gênese, em 1868. Mas não podemos esquecer a Revista Espírita, que foi em janeiro de 58, e por 12 anos havia publicação mensal. Nós estamos reclamando que temos muito trabalho? Não, mas às vezes a gente acha que tem muito trabalho. Nossa, eu vou na casa espírita 2 vezes. Não, essa semana eu fui 3. Nós não somos assim, não? Mas importante é nós entendermos, está certo, às vezes não temos um tempo maior. Não, eu estou aposentada, né? Que beleza. Então, eu não tenho desculpas. Mas toda ajuda é útil. Hoje eu conversava com a Lívia, permita-me, tá, Lívia? A Lívia, ela ajudando, sendo uma das responsáveis, tendo a coordenação da Maria Eugênia pela biblioteca, e ela mostrava que trabalho precioso ali está sendo feito. Mas é um trabalho imenso que a gente não faz ideia. Quanto é só chegar perto e dizer assim: Lívia, eu posso ajudar cortando uma etiqueta, imprimindo, mas são muitos os trabalhos numa pequena tarefa da casa. Não leve a mal a pequena, tá, minha querida? Não é pequena, saiu erroneamente, tá? Mas vamos voltar aqui. Vamos ver alguns legados das obras de Kardec, porque eu tenho um grande defeito. Se bobear, vai chegar a hora, eu não cheguei nem na metade do que eu preparei. Então, eu vou agora tentar me concentrar aqui tá, minha querida? Porque senão não vai. É a melhor compreensão da vida e da morte. Um amigo querido, ele fez uma observação. Minha esposa agora ficou tão encantada como que o espírita entende a vida e a morte, que agora ela disse que vai ser espírita. É isso é que é a beleza. Porque a nossa existência não é esse breve espaço entre o berço e o túmulo. Não é só isso. A vida, a doutrina nos explica, Kardec nos trouxe esse legado. A vida que se expande entre o passado
o presente e o futuro. Porque a morte é só esse jogo escuro, só de ilusões. Porque antes de nós reencarnarmos, fomos ajudados por amigos queridos, amigos espirituais, que nos aconselharam, que nos ajudaram a fazer a programação da nossa atual existência. Tudo com amor. Para quê? Para chegarmos aqui, nos preocuparmos apenas com as coisas que são importantes. As questões materiais são importantes. Mas só para isso que nós deixaremos todas as nossas aquisições materiais. Então, não devemos estudar em absoluto, não é isso que nós estamos dizendo. Todo conhecimento é importante. Mas a vida é muito mais para nós entendermos. Fomos preparados carinhosamente, uma programação maravilhosa, para aqui chegarmos e cumprirmos a nossa programação. Então, quando estamos aqui, precisamos aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, todas as oportunidades dos ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. E isso vai nos proporcionando a nossa renovação moral. E depois, vivemos, cada um vai ter um tempo. Eu já vivi um bocado, gente. O ano que vem eu faço 80 anos. É muito tempo, é uma bênção que a gente agradece a misericórdia divina. Mas a morte é um processo transformador que vem, olha só, gente, observa, a morte vem como um convite renovador ao ser imortal. Nós sabemos que somos imortais. E teremos, após a morte do corpo físico, novas experiências, novos trabalhos a realizar, novo despertar, novas possibilidades de renovação. Isso é importante, daqui a pouco voltaremos a falar. Então, morrer nada mais é do que mudar de circunstância. Mudar de trabalho, mudar de domicílio. Não foi Jesus que disse? Na casa do Pai tem muitas moradas? A gente tem que ir levando os ensinamentos de Jesus no nosso raciocínio diário. Então, essa vida gloriosa que nos é proporcionada será gloriosa de acordo com as nossas escolhas. Concordam? Ainda bem. Então, nós aprendemos com Kardec também um novo conceito de felicidade e de sofrimento. Porque a justiça divina se faz compreender. Não comentamos anteriormente por que nascem crianças com maiores dificuldades físicas, mentais, espirituais do que outras. Então, mas Deus, nós não sabemos que é a misericórdia. Que é Deus? O que a doutrina nos ensina? É quem é Deus, não. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha que visão diferente. Não é aquele velhinho que imaginávamos, morfológico, só bengalinha, poder limitado. Não, ele é um criador cósmico. Estamos mergulhados no hálito divino. Somos, o maior título que nós temos, somos filhos de Deus. Somos uma criação divina. Trazemos todas as potencialidades dentro de nós. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele quer que nós que desenvolvamos as potencialidades. Se Ele quisesse que nós
já tivéssemos prontinhos, ele já tinha nos criado perfeitos. E cadê o nosso valor de escolha, de conhecimentos? Então, vai depender de cada um de nós. E as escolhas são constantes. Todo dia, toda hora, todo minuto. Todo dia é importante para ser vivido. Todo trabalho útil nos dignifica, seja ele de qualquer natureza. E nós, ao entendermos isso, nós vamos vendo que tanto a felicidade como o sofrimento são consequências de quê? Vamos juntos, senão a gente dorme. A mente já foi embora. Estava pensando, é natural, somos assim. Mais de 20 minutos de concentração é para poucos. Ou não é? Então, vamos repetir. Tanto a felicidade como o sofrimento são consequências de quê? Pode falar. Das nossas escolhas. Perfeito. E também do nosso quê? Esforço. A nossa vontade. Mas só dessa vida? Não. Sabemos que a vida é uma só, as existências são várias. Já nos equivocamos muito, já cometemos erros muito fortes, mas também já acertamos muito. Estamos caminhando. Será que já estamos no meio do caminho? Para quê? Qual a meta? Depende. Para sermos um espírito bom, vamos fazendo aos pouquinhos, vamos adquirindo aos pouquinhos as virtudes, vamos vencendo as nossas imperfeições aos pouquinhos. A evolução não dá saltos, nada é de uma hora para outra, mas precisa da constância. E sofrimento não é punição divina, e sim é uma ação educativa. Sempre haverá a oportunidade da reparação dos nossos equívocos. Isso é uma bênção. Porque sabemos os 3 passos, né? Ontem foi falado, a nossa querida Andréia falou dos 3 passos para a nossa evolução. Quais são? O arrependimento, a expiação. Qual outro? Ela falou, quem ouviu? Reparação. Então é aquela história, um dia lá fiquei maluca, no momento de loucura, botei fogo na casa do vizinho. Eu vou lá e peço desculpa. Basta. Ah, não? Mas eu estou pedindo desculpa, eu me arrependi. Primeiro passo, eu me arrependi. Mas eu vou ter que reparar meu erro. Não basta só pedir desculpas. Vou passar pelo processo da expiação e pelo processo da renovação. Isso é uma bênção, é um legado maravilhoso que a doutrina nos traz. Mas a real felicidade não está no ter, e sim no ser. Porque o ter, tudo é efêmero. Tudo é a causa das nossas ilusões, das nossas decepções, está no ter. A gente quer ter. Está errado querer ter? Ter dinheiro é errado? Não, em absoluto. Desde que ele seja adquirido pelo trabalho digno. O dinheiro ajuda muitos. É uma bênção. Agora, o uso que nós damos ao dinheiro é que é de consequências sérias, boas ou não, felicidade ou sofrimento. Quando nós entendemos que a felicidade está no ser, nós vamos começar a cuidar melhor de nós. Vamos querer aprender mais, ter mais conhecimentos das leis superiores. Vamos querer trabalhar no bem,
Vamos cultivar mais a esperança que foi pedido no início. E chegaremos ao amor, amor fraterno. Por que não podemos, nesse momento, emitir para o outro um sentimento de amor, de fraternidade? É assim que se constrói momentos preciosos. Quem tem a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, harmônica, séria, sabe a beleza daqueles momentos. Eu, em particular, eu penso assim, hoje a minha tarefa é de esclarecer. Eu já fui psicofônica, quer dizer, a gente não deixa de ser, né? A bem da verdade. Mas naquele momento que você está conversando com aquele irmão imensamente sofredor, às vezes encharcado de ódio, de sentimento de vingança, e você sente os melhores sentimentos por ele, é algo de maravilhoso. Termina a reunião, a gente continua a ser o que a gente é, sem esse sentimento a nos envolver. Aí eu penso, um dia, tomara que não esteja nem tantos milênios daqui, um dia, quem sabe, eu conseguirei, fora daquela reunião, ter esse sentimento que venha de mim própria. Olha que coisa bonita, né? Então, verdadeiramente rico é o que menos necessidade tem. Eu achei belíssima para nossa reflexão. Mas Kardec também nos trouxe um conceito maravilhoso de céu e de inferno. Aonde começa o céu? É um local, eu vou me deslocar para entrar lá naquele reino, naquele céu, naquele lugar paradisíaco, é assim que a doutrina nos ensina? Vamos juntos? Não. Não. Então o céu começa onde? Isso, olha que bênção. O céu começa dentro de nós. E o inferno? Também. Olha a nossa responsabilidade, né? Então, o céu ou o inferno é um estado de consciência. Quanto mais nós nos elevamos, quanto mais nos renovamos espiritualmente, mais nós nos encantamos com a harmonia e a sinfonia do universo. E vamos entendendo melhor essa grandeza de Deus. Nós não podemos, em momento algum da nossa vida, qualquer que seja a fase que estejamos vivendo, na juventude, na maturidade, na idade, não gosto de velhice, não. Eu gosto de dizer que eu sou idosa, mas não gosto de dizer que eu sou velha, não. Parece brincadeira, mas não é não, é sério isso. Qualquer que seja a fase que nós estejamos vivendo, não podemos perder o encantamento pela vida. Não podemos deixar de observar uma natureza belíssima, uma flor a desabrochar, um amanhecer ou pôr do sol, olhar o céu. Cada dia tem uma coloração, tudo é lindo, tudo é tão bonito. Não podemos deixar de nos encantar com a obra divina. Mas Kardec trouxe muitos e muitos legados que nós não conseguiríamos falar numa palestra. Mas vai ficar para nós irmos ao estudar a doutrina e descobrindo cada vez mais. Qual era o lema da igreja na época de Kardec? Fora da igreja não há salvação. E o que Kardec trouxe? Fora da caridade não há salvação. Então, salvação nada mais é que a iluminação gradual do espírito
E como se dá essa elevação? Ele está sempre amparado pelos espíritos superiores que atuam em nome de Deus. Isso é a salvação. Vai depender de quem? De quem? Exato, depende de nós. Sempre depende de nós. A responsabilidade de viver é uma coisa. Bom, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Gênese. Prometo que vai ser bem rápido. Mas a Gênese, por que a Gênese? Não vai ser rápido, né? Nunca é rápido. Por que a Gênese? Porque esse livro maravilhoso, Kardec nos ensina a pensar. Todos os outros livros, se nós pegarmos todos os livros de Kardec, ele nos faz pensar. Ele não traz nada pronto. Você vai lendo o texto, você vai tendo que raciocinar e você vai chegando às conclusões e no final ele nos apresenta aquele conceito. Mas a Gênese, em particular, é uma beleza. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos acostumados, através de milênios de encarnações. Quer dizer, se eu já tive tantas encarnações, eu já vivi em culturas as mais diversas, já falei as línguas mais diversas, já tive meu corpo nas raças mais diversas. Mas sempre o pensar, qual era o aspecto predominante do nosso pensamento? Era para o aspecto material. Isso está errado? Não, mas nos limita. A diferença é essa, porque é necessário o progresso material em todos os campos da ciência, da tecnologia. É necessário. Mas nós fomos nos acostumando sempre. A medicina hoje, aliviando tantas enfermidades. Eu fico pensando, o telefone quando surgiu, como facilitou a comunicação. E hoje o celular, você está em qualquer parte do mundo e você se comunica com quem você deseja. A luz elétrica e por aí vai. Mas no trato do aspecto espiritual, no trato das questões espirituais, estamos apenas iniciando. Estamos dando os primeiros passos, é como se ainda fôssemos tão crianças. O discurso espírita não é moralista. O discurso espírita é moral. Por exemplo, eu falo assim, o fulano é vaidoso, vaidosa. Ele precisa extinguir essa vaidade. Está certo esse discurso? Não. Não está. Ele precisa baixar o volume das suas imperfeições. Aqui nós puxamos a vaidade, né? Ele só precisa equilibrar essa situação, porque o auto-amor, o cuidado com a sua aparência, o cuidado consigo mesmo é zelo. Não pode ser destruído. A vaidade, nós temos que ter cuidado para que ela não chegue a um excesso que nos trará grandes dificuldades. Mas é necessário zelo conosco. Quando cuidamos de nós, vamos querer estudar, nos aprimorar. O espiritismo é difícil, sim. Pô, Norma, você está dizendo que o espiritismo é difícil? É. Por quê? Ele não nos proíbe nada, mas ele espera tudo de nós. Mas eu queria trazer, eu acho que ainda dá tempo, vamos. Questão 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí nós falamos de um BIP,
abreviamos, benevolência, indulgência, perdão, mas prestem atenção à resposta. Benevolência para com todos, e não é só para aquele que está passando um problema maior. Então, nós precisamos, no nosso lar, na casa espírita, na sociedade, como um todo, sermos benevolentes. Que isso é a bondade ativa. Sermos indulgentes para as imperfeições alheias. Não é ser indulgente com o erro. Não é ser indulgente com o capricho alheio. Não é ser indulgente com as atitudes indignas. Não, não é isso. O que é que nós estamos falando? É ser indulgente, porque aquele que está desenvolvendo e deixando que as suas imperfeições cresçam, aumentem, ele chegará a um sofrimento maior. Por isso a necessidade da indulgência. E o perdão, que a gente não vai aprofundar, mas perdão é libertação. Tá certo? Quando nós falamos de caridade, nós temos que lembrar que ela tem duas dimensões, muito rapidinho. A caridade exterior, aquela que nós doamos recursos exteriores, é importante? É muito importante e precisa ser valorizada. Mas existe uma caridade diferente, que é a interior. É quando eu vou cuidando de mim e vou modificando meus pensamentos, vou modificando minhas ações, meu modo de falar, meu modo de olhar, meu modo de ouvir. Porque a caridade exterior, quando nós a praticamos, nós estamos sendo caridosos. Mas a caridade interior é quando nós somos caridosos, sem nenhum recurso. Mas chegamos próximo ao outro e temos o interesse pelo outro, ouvir o outro. Eu acho isso chama-se caridade essencial, e quem fala é Emmanuel, se eu não estou enganada, no capítulo 110 de Fonte Viva, não foi? Tá. Mas eu quero, terminando, ilustrar com um caso. Já foi contado o caso, aqui numa palestra, mas eu vou pedir licença de contar novamente. Porque se nós trazemos esse legado maravilhoso, nós precisamos ilustrar para nós nos enxergarmos. Vocês concordam? Livro Sexo e Destino. Maravilhoso, e fica a sugestão da leitura. Logo no início do livro, no mundo espiritual, chegam para André Luiz e dizem assim: estamos no mundo espiritual. Nosso tarefeiro Pedro Neves, eu já achei interessantíssimo o nome, Pedro, rocha, rigidez, neve, gelado, característica desse espírito, trabalhador no mundo espiritual. Há mais de 20 anos ele fazia um trabalho que nós denominamos aqui de atendimento fraterno. Orientava aqueles espíritos para onde ir, como agir, onde trabalhar, e dava este amparo. Mais de 20 anos. Andava triste, desanimado. Vamos observando o contexto que André Luiz vai nos apresentando pela psicografia do Chico Xavier. E pedem que seja o André Luiz que vá conversar com Pedro Neves. E ele se aproxima, senta com Pedro Neves num banco lá de um jardim bonito da colônia Nosso Lar. E o André Luiz joga a isca, diz assim: pois é,
eu ando com uns problemas com os meus familiares na terra. E conta um pouquinho, e o que Pedro Neves faz? Cai na isca. E diz, pois é, eu também estou com algumas dificuldades, eu tenho uma filha com menos de 50 anos, numa fase terminal de uma doença. E André Luiz diz, mas, ela voltará para o mundo espiritual. Por que a sua tristeza? Não, não é bem isso, é que o momento é delicado e o problema maior é o meu genro. Aí André Luiz disse, então, a proposta era essa, vamos entendendo. Então vamos juntos, vamos criar uma equipe, vem para aqui, para a Terra, para visitar o lar da Beatriz, que era a filha que estava enferma. Vem André Luiz, vem Pedro Neves e vem mais outros amigos espirituais formando a equipe. Chegam na casa da dona Beatriz, que era uma casa muito confortável. O genro era um homem rico. Aquele quarto, ela com uma cuidadora. E eles, quando chegam, é Nemésio o nome do genro. Vamos botar nome que fica mais fácil, né? Nemésio. E Nemésio tratando tão bem a esposa enferma, mas tratando muito bem a amante, que era a cuidadora. Por que a gente faz essa cara? Porque isso era o quadro real ali. Gente, vamos lembrar aqui, fazendo um parêntese, Pedro Neves trabalhava no atendimento fraterno. Ele orientava. Mas naquele momento que aquele genro, como é que era o Pedro Neves? Rígido nos seus conceitos. Vê aquela cena, ele se revolta. A equipe espiritual, eles usam de muita estratégia. Eles queriam ajudar Pedro Neves, que andava triste, desanimado. Queriam ajudar a Beatriz na fase final da sua existência corpórea e queriam ajudar o genro, que naquele momento era o problema maior, vamos assim dizer. E começam a tratar primeiro pelo genro. E não é assim que nós precisamos fazer na nossa vida? Ficou só a observação. Eu não tenho soluções, mas temos que pensar. E aí o que acontece? Vão seguindo o genro, que vai para uma boate. Gente, ele tinha aproximadamente uns 60 anos, estava prestes a ficar viúvo e achou que tinha que aproveitar o máximo os prazeres, vamos usar o termo materiais. E vai a uma boate. E na boate vão todos. Quem vai? Pedro Neves, André Luiz e mais aquela equipe. Chegam lá e encontram o genro abraçado a uma linda mulher. Está ali naquele ambiente. Outra mulher. Ele se toma de muita raiva. O que ele faz? Ele parte para cima do genro, aos socos. A pergunta é essa. O genro sentiu fisicamente os socos que o Pedro Neves estava lhe dando? O que vocês acham? Sim ou não? Então, todo mundo vai ler o livro. O que o genro sentiu? Mal-estar. Um enorme mal-estar. E todos ali, imaginemos a cena se os assistidos de Pedro Neves no mundo espiritual presenciassem aquilo. Levanta-se uma senhora desencarnada do canto lá do salão da boate. Eu fiquei, isso aqui, gente, entre parênteses, tá? Eu fiquei assim pensando, eu chego do lado de lá, peço um trabalho. Aí disse, ó, você vai trabalhar lá na boate. Essa senhora
se aproxima e diz para Pedro Neves: meu irmão, acalme-se. Todos que aqui se encontram não são nossos inimigos, são espíritos caídos que precisam da nossa ajuda e da nossa real caridade. Essa é a história. É uma pequena história de um livro maravilhoso que vai ficar como sugestão de leitura e de estudo. Sexo e Destino. Tá? Não sei se na biblioteca tem para emprestar. Tem? Tem. Tem, gente. Bom, nós estamos terminando, agradecendo a misericórdia divina, que nos permite falar de um espírito superior como Allan Kardec, com todo o nosso respeito, sem termos a capacidade de externar esse respeito e essa admiração. Que aonde ele se encontre, ele proteja todos aqueles que desejam ampliar a sua visão em relação à vida, em relação à bondade divina para com todos nós. Que possamos retornar aos nossos lares cheios de esperança. Muita paz a todos. Então vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar os nossos sentimentos. Quem sabe podemos até visualizar a figura luminosa de Jesus, túnica branca, cabelos a Nazarena, olhar profundo. Quem sabe podemos estar numa praia deserta, o mar azul refletindo o céu azul, umas gaivotas voando. E esta figura nesta praia, caminhando em nossa direção. Sentimos-nos tão encorajados que caminhamos em direção a Jesus. Ele abre seus braços amigos. Nós nos aconchegamos ao seu regaço e lhe dizemos: Senhor Jesus, obrigada, Mestre, pela oportunidade da vida. Obrigada, Senhor, porque estamos conhecendo melhor os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus, porque estamos conhecendo também a doutrina espírita e temos, Senhor, esta casa que nos acolhe. Mas queremos, neste momento, Senhor, pedir por todos aqueles que ainda não te conhecem, por todos que encontram-se em estado de desespero, de violência, de ódio. Ó Senhor, Senhor, que as tuas vibrações de luz alcance todo o nosso planeta, todos os recantos, aonde haja guerra, Senhor, às vezes no nosso próprio lar, às vezes na localidade em que moramos, no estado em que vivemos, no país que habitamos, nesse planeta, Senhor, que é a nossa morada atual. Ilumina todos, Senhor. E que possamos nos propor, aonde estivermos, a cultivar a paz que o Senhor nos ensinou. Fique conosco, Mestre, agora e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai Criador.